fome e sede. Depois de tudo que a gente viveu aqui hoje, a gente não precisava de alguém conduzir o culto, porque o Senhor já se assentou neste lugar e Ele assumiu o governo. E quando Ele assume o governo de um lugar, isso aqui, olha esse som, já não satisfaz, porque Ele está assumindo o governo deste lugar. Nós não precisamos nos mover demais, fazer coisas e coisas e coisas e coisas para ser visto por Ele, porque Ele está aqui, o Rei da Glória. Queridos, é uma noite de glória, e o Rei da Glória está neste lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos, começasse a falar com o Senhor. Deus, fala comigo essa noite. Deixa eu te conhecer como nunca antes. Sabe, não deixa isso interior dentro de você não, mas se você puder abrir a boca e começar a honrar o nome do Senhor, comece a chamar Ele, fala: Deus, quem é esse Deus que as Escrituras me apresentam? Sim, sim, Jesus, nós te honramos nessa noite, Pai. Nós te desejamos aqui mais do que qualquer pessoa. Nós queremos a sua presença sendo manifesta aqui neste lugar, Deus. Eu oro para que o Senhor gere em nossos corações aqui nessa noite um sentimento de paixão tão profunda como nunca antes, Deus. Eu oro para que o Senhor nos leve a um lugar de profundidade. Eu oro para que a gente tenha experiências tão profundas e marcantes que nunca tivemos antes. Eu oro para que os nossos olhos comecem a enxergar aquilo que não vimos antes. Eu oro para que a gente comece a sentir aquilo que não sentimos antes, hoje, aqui e agora, Deus. Por favor, Espírito Santo, vem sobre este lugar, Deus. Sim, libera sobre cada um de nós um toque sobrenatural, Deus. E por isso nós te coroamos nessa noite, Deus. O Rei da Glória, ao único que é digno de receber a honra, a força e o poder. Vamos. A Ele coroamos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei. Adoramos, adoramos o Teu nome. Coroamos, coroamos. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso. Você pode aplaudir o Senhor com toda a sua força? Você pode aplaudir esse varão bonito?
deixar para o final. Eu estou muito feliz, com grandes expectativas, sabe? O Senhor está fazendo grandes coisas aqui na cidade de Palmas. E vocês estão fazendo parte de algo grandioso. Canção da noiva, coroado de glória. Você sabe quem coroa o rei? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o Senhor encontrou aqui neste lugar aqueles que estão em espírito adorando, aqueles que estão em verdade. E são vocês, é você, são vocês, são seus filhos, são sua família. E será a próxima geração dessa cidade. Mas será a próxima geração dessa cidade se apenas os remanescentes, aqueles que permanecem aqui neste lugar, falar do nome do Senhor. E aí sim nós veremos o pleno avivamento nessa cidade, em todas as praças, as ruas, vielas, faculdades, todos os lugares sendo incendiados por causa de um povo que não retrocedeu. E remanescentes, a tradução dessa palavra é aqueles que sobram, é aqueles que restam. O mundo está fazendo aquele monte de coisa, mas nós somos aqueles que sobraram. Nós somos aqueles que restou diante de todos. Nós somos os remanescentes. Eu queria ser bem breve com vocês. O pastor falou que eu posso ficar até 00:30 hoje. Mas eu sou obediente, eu vou ficar até 00:30. E eu queria de forma expositiva expor o texto, sabe, para vocês. O tema do congresso é João capítulo 4. Eu queria pausadamente lendo. Então, se você trouxe a Bíblia e você quiser deixar ela aberta no seu colo, você pode deixar aberta. Ou se você trouxe no seu celular, você pode deixar também aberta. A gente vai ler, a gente vai expor o texto. Nós vamos comentar bastante coisa sobre isso aqui. Eu sei que é um culto de domingo, mas eu queria muito expor cada detalhe para a gente conseguir entrar na profundidade desse texto. João capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Que profundo esse encontro. Que profundo, cara. Então, vamos lá comigo. João, se você não trouxe Bíblia, fica tranquilo, eu vou ler para você o tempo inteiro. João capítulo 4, versículo 23. Nem precisa ler, que o pessoal já leu tanto isso aqui, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu acho que antes e depois também, já sabe de cor. João capítulo 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. 24 agora. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em verdade. Queridos, adoração, muitas vezes a gente acha que é somente para o grupo de louvor da igreja, para os instrumentistas, para quem vai lá tocar ou vai cantar. Mas a adoração, ela precisa ser um estilo de vida dos filhos de Deus. Porque a adoração, ela não pode mudar aqui na terra com aquilo que a gente sente. Eu estou hoje dessa forma, eu estou sentindo isso, então a minha adoração vai mudar. Então ela não pode ser uma adoração de emoção, ela tem que ser uma adoração movida no Espírito. Por isso que o Pai fala que o Pai procura aqueles adoradores que adoram em verdade e em Espírito. E adoração é você concordar com Deus. Então toda vez que você está em um culto, você levanta suas mãos e começa a adorar o Senhor, você está dizendo: eu concordo com quem Deus é. Você está dando um recado: Deus, eu concordo com você. Se você está passando por situações, você está dizendo: Deus, eu ainda continuo concordando com você. E adoração é você responder o Senhor na medida que você conhece. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você contempla Ele, mais você fica mais fascinado por Ele, você responde essa adoração a Ele e Ele te responde. Então, qual que é o nível de adoração que existe aqui neste lugar hoje? Qual que é o nível de adoração como resposta que você está entregando ao Senhor? É sobre este lugar que nós vamos falar. O Senhor, Ele quer
adoração inteira. Ele quer nessa noite, sabe, queridos, aqueles que são de verdade. E Ele vai encontrar aqui. Se você não é essa pessoa, Ele vai te pegar hoje. Vou fazer um negócio muito legal. Dá um toque no seu irmão do lado. Eu não faço isso não, mas hoje eu vou fazer. Fala assim: Jesus vai te pegar hoje. Ficou com medo essa pessoa? Se ela ficar com medo, aí você faz mais terror. Ele vai te pegar hoje. Então eu queria ler com você João capítulo 4. Nós vamos ler bastante aqui o 4, a partir do 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dada a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus chegou junto ao poço e era por volta da meio-dia. Diga comigo, meio-dia. Então Jesus chega em um poço. Por volta de que horas? 12 horas, de meio-dia. E aquele poço era um lugar frequentado pelos samaritanos, para pegar o quê? Água. Então, Jesus, na sua linha do tempo, já estava tudo programado. Ele tinha um encontro com uma pessoa. E ele marcou um encontro com uma pessoa que nem foi ela que marcou, foi ele que marcou, porque ele já esperava uma mulher. Vou sentar nesse poço porque vai vir uma mulher. Enquanto os seus discípulos vão para onde? Para a cidade. E o mais legal é que o texto fala por volta de meio-dia. Meio-dia provavelmente um horário talvez que o povo estava almoçando, ou estava fazendo comida, mas não estava no poço. Jesus estava sozinho. É como se Jesus falasse: eu vou ter uma conversa em particular com alguém hoje. Meio-dia. Olha, Jesus vai te chamar para ter uma conversa hoje, hein? Quando você cutucou para alguém e fala assim: olha, vai te pegar, é hoje. Ele diz que quer ter uma conversa particular com a gente, sabe? E por volta da meio-dia aparece uma mulher. E essa mulher, ela tinha uma dívida com a sociedade. Qual que era a dívida dessa mulher? A imagem dela não era bem vista diante daquele povo. Por que ela vai nesse horário? Deduzo eu que era um horário que não tinha muita movimentação. Eu vou de fininho neste lugar e, sabe, eu não sou muito bem vista neste lugar. Imagino Jesus. Está chegando ali, ó. E essa mulher começa a pegar água nesse poço. E ao chegar nesse lugar, Jesus fala: me dá água. Tenho sede. E a mulher se estranha ali, porque judeu não fala com samaritano e tudo mais. Mas eu tenho sede. E o mais legal da frase de Jesus, ele fala: se você conhecesse quem está te pedindo água, se você conhecesse que Ele está te pedindo água para beber, eu lhe daria água viva. Cara, meu espírito estremece aqui quando Jesus fala isso. Quando Jesus fala isso para essa mulher, Ele estava falando de algo profético, queridos. Não era de algo extremamente momentâneo, sabe? Jesus não sentou simplesmente pediu uma água e falou de água viva, mas está falando de algo profético, do que a Bíblia já expõe. Os profetas antigos já vem falando de uma água. E Ezequiel fala sobre isso em Ezequiel 47. Todos os seres vivos, por onde quer que essa água passar, terão vida. Todos, Ezequiel 47, todos, por onde quer que a água desse rio passar, terá vida. Então quando Jesus fala, me dá água, e a mulher fica toda desestruturada, ele fala, ele está falando, eu sou essa água que dá vida, cara. Então se você beber dessa água, você vai conhecer o dom de Deus, e conhecer o dom de Deus, a sua história vai ser modificada, e você não será mais a mesma. Jesus está nos convidando, queridos, para beber de uma água. Lá em Ezequiel 47, todos os seres vivos que povoam lugares por onde o rio passar terão
viverá por onde este rio passar. Ele não está falando que algumas coisas viverá. Tudo viverá por onde esse rio passar. Quando Jesus fala, se você conhecesse o tom de Deus e quem está te pedindo água, você pediria água, eu lhe daria água viva. Porque ele está dizendo, eu sou essa água viva. Eu sou a mesma água que Ezequiel escreve lá em 47. E se passando um episódio logo à frente, na festa do tabernáculo, depois do episódio com a samaritana, Jesus está numa festa e tal, e está lá, ele chega lá, olha, se alguém tem sede, vem a mim. E ele está anunciando inteiro, e as pessoas não estão entendendo. Que água é essa? Jesus estava apontando para um ambiente profético de que os antigos profetas profetizaram sobre o Cristo, sobre o verbo que se fez carne, cheio de graça e verdade, como de unigênito do Pai. Antes da existência dele, Ezequiel já falava sobre isso, Zacarias falava, os outros profetas falavam sobre isso. Ele está diante de uma mulher, ele fala sobre essa água da vida. Ele está numa festa, ele fala, eu sou a água da vida, tem sede, vem em mim. Jesus no Sermão do Monte, pastor, ele chega lá, bem-aventurados que têm fome e sede, pois serão saciados. Sede de quem, queridos? Dele. E além de Jesus apontar para um reino profético, para uma questão profética que os profetas profetizaram, ele também estava apontando para um reino vindouro, para um reino de um grande dia, onde não terá mais aflição, querido. Lá em Apocalipse capítulo 22, então o anjo me mostrou um rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro de Deus. As águas é uma extensão do próprio Cristo. As águas que Jesus estava oferecendo, era a extensão dele mesmo. Água da vida. Se eu fosse você, eu pedia a Deus, Jesus, quero beber dessa água hoje. Jesus, eu quero beber dessa água. Fala assim, Jesus, me dá um copo d'água. O rio de Deus, ele traz cura. O rio de Deus traz vida. O rio de Deus traz restauração e grande abundância. Você chegou aqui hoje com alguma enfermidade? Bebe da água. Você chegou aqui precisando de cura? Bebe da água. Você chegou aqui com um espírito de depressão e da morte, e você quer vida? Bebe da água da vida. Aí eu preciso de restauração. Bebe da água. Bebe da água do rio de Deus. Ainda em João capítulo 4, depois de todo esse episódio dramático entre Jesus e a mulher samaritana, ela fica desesperada. Ela fica, meu Deus. E aqui, a partir do 16, não, do 15, João 15, 4:15, a mulher diz, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede. Ela ficou desesperada. E eu amo essa parte. A partir do 16, Jesus diz, vai, chame seu marido e volte aqui. Como se Jesus não soubesse, né? Vai, chame o seu marido e volte aqui. E a mulher respondeu. Ela podia, né? Ela já tinha percebido que Jesus era o profeta, um homem. Você não sabe não, Jesus? Meu marido. 17, a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus respondeu, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e o que tem agora não é seu. Então, tem todo esse encontro.
tem todo aquele desespero daquela mulher, está entendendo agora sobre as águas. Jesus fala sobre o marido, ela fica desesperada. E o sexto marido que ela tem não é dela. E o mais legal, eu estava pensando, sabe, na hora que eu estava meditando nesse texto, eu falei, Jesus apareceu numa numerologia meio estranha, cara. Teve 5 maridos, o sexto que tem agora não é dela. Mas Jesus é um noivo, e ele está atrás de uma noiva. E ele, se eu for fazer um cálculo, é o número 7. O número 7 é o número da perfeição. O noivo está de frente com a noiva que está desesperada. Ele é um número 7, é o 7º esposo que vai casar com ela para sempre, vai reinar com ele. Será que é isso que Jesus estava querendo falar alguma coisa com ela? Chame seu marido. Tenho não, e o sexto também não é seu, mas eu sou o 7. E eu vou trazer cura para as suas feridas, porque eu sou a perfeição de todas as coisas, querida. Porque eu sou a água da vida e eu trago cura sobre as suas feridas. Eu te dou vida, eu trago grande abundância sobre você. Então, Jesus tem um encontro ali que muda tudo. Mudou tudo. A cabeça dela já ficou louca. Talvez seja isso que você está acontecendo agora. Talvez você está ouvindo aqui, você está ficando desesperado. Você vai começar a correr aqui, você não vai aguentar. Vai para a rua e vai voltar de novo. Porque Jesus faz isso. Jesus tem encontro com a mulher, pede água, depois ele fala sobre o marido, e ele chega na melhor parte. João capítulo 4, versículo 23. Chegou a hora, mulher. Verdadeiros adoradores, chegou a hora, cadê vocês? Ei, deixa eu te falar um negócio. Chegou. Não, mas eu fiz muitas coisas, sabe, não, calma. Chegou a hora. Verdadeiros adoradores, chegou a hora em que o Pai vai começar a procurar aqui neste lugar hoje, nessa noite, os verdadeiros adoradores. Chegou a hora, querido. E Jesus chega na parte mais importante. Mulher, chegou a hora. É como se Jesus estava falando assim: agora você vai entender sobre algo. Agora você vai entender. Primeiro eu comecei a fundamentar umas coisas no seu coração, para falar da melhor parte, da adoração. Da adoração, porque a adoração ela move o Pai. A adoração ela move o coração do Pai. Entende? Não é o seu muito fazer, não é para lá e para cá, é a adoração. Agora vamos falar sobre a adoração. E Jesus traz uma introdução dramática ali naquele tempo, para falar sobre a adoração. E nós chegamos aqui no ápice. Vocês viram que coisa linda aqui o louvor? No momento que ninguém conseguia conter, queridos. Ninguém conseguia ficar, sabe, parado, porque o Senhor estava aqui. Porque a adoração, ela vai mover o coração de Deus. Ela vai mexer Deus. Deus vai ficar mexido quando ele vê os adoradores, porque Ele está procurando. Não é que Ele está precisando, Ele está procurando. Você quer mexer o coração de Deus? Quer o coração de Deus molinho para você? Adore. Se prostre. O prazer de Deus é ter os filhos. O Pai deseja os filhos. Sabe, queridos, olhando para a mulher samaritana, eu tenho plena certeza. É necessário a gente ter encontro com o Senhor. Nós estávamos perdidos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós éramos como aquela mulher, mas Ele nos libertou do poder das trevas. Ele é a primazia dentre todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, que é o Cristo. Ele é. E o Senhor está nos levando hoje a um lugar de profundidade, de profunda adoração, de rasgar o coração. E é necessário estar nesse lugar de contemplação. Você sabe o que acontece depois disso? Essa mulher sai desesperada. Venha conhecer o homem que falou tudo sobre mim. E neste lugar é o que a gente faz. Nós saímos gritando, desesperado. Venha. Venha. Ela sai gritando. Ele me conhece e Ele ainda me ama. Tem fome nessa noite?
Tem sede aqui? Tem lenha? Então, se tem fome, tem sede, tem lenha, vai ter muito fogo para queimar neste lugar. Lá em Mateus capítulo 11, Jesus vai dizer o seguinte: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Pai vou ter que abrir aqui que eu tô sem óculos espirituais, tô brincando, acho que nem precisa abrir. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Pronto, lembrei. Não tem como conhecer o Pai se a gente não conhece o Filho, querido. Jesus é a beleza de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Por meio dele nós podemos ter acesso ao Pai. E como que a gente conhece o Pai? Mateus capítulo 6, versículo 6. Como que a gente conhece o Filho? Mateus capítulo 6, versículo 6. Fecha a porta do seu quarto e ora o seu Pai que está em secreto. Ou então, Mateus capítulo 7, versículo 7. Peça e lhe será dado, busca que você vai encontrar. Então, Deus, eu quero te encontrar. Pai, eu estou te buscando. Jesus, eu estou caçando, eu quero te encontrar. Pai, eu estou pedindo, me mostre quem Tu és. Revele aos seus olhos, revele a sua face, Deus. Mas se você conhecer o Filho no lugar de secreto, você vai ter plenamente o Pai. E ao ter o Pai, aí sim, você vai começar a adorar em espírito. João capítulo 4 vai dizer: porque Deus é espírito. E é necessário, queridos, é necessário que os adoradores adorem Ele em espírito. Ele precisa ser adorado em espírito. E no final da frase, e em verdade. Nós não conseguimos adorar o Deus somente por gesto, por cair no chão, babar, cair, tremer e fingir que nada aconteceu e ir embora para casa. É como se a gente honrasse o Senhor com os lábios ali e tudo mais, mas o coração está longe, cara. Não. Lugar de contemplação e ficar fascinado por Ele é o lugar que o Pai nos espera. É a busca incansável pelo Filho de Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, queridos. Cadê vocês? Deus está procurando aqueles que adoram em espírito. Cadê vocês? Sou eu. São vocês. Somos nós. É um povo aqui da igreja de Palmas, Tocantins. Tem uma frase de um homem chamado John Piper. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. Eu estou satisfeito em Cristo. Você está satisfeito com Jesus? Adoração é estar satisfeito. Adoração é um convite de uma amizade, queridos. Jesus, Ele está nos convidando para uma amizade. A adoração, ela muda a nossa vida. Ela não é só um estilo de vida, mas ela nos muda totalmente. Ela muda a rota da nossa vida. A geografia, ela é modificada. Sabe por que Deus não está procurando adoração? Porque o céu está cheio de adoração, queridos. O céu, um cenário assim extraordinário de adoração no céu, que a gente não tem noção do início nem do fim dessas coisas.
Deus ele é completo em si mesmo, ele é pleno, Apocalipse capítulo 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e dentro não tinha descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e todo poderoso aquele que era e que há de vir. Não tem descanso, adoração no céu, queridos. Então Deus não está precisando de mais adoração. Ele não fala: não, vamos fazer mais uma música nova hoje. Eu estava até comentando com a pastora Carla antes, a gente entra às vezes num ativismo tão profundo, e eu fico o tempo inteiro em crise, porque toda hora eu quero fazer uma música para o Senhor e tal, e eu fico ali. Aí Deus não me chamou para isso agora. Deus falou: eu quero você, cara. Eu não estou querendo música, eu estou querendo você. E muitas vezes a gente se pega em um lugar que não é esse lugar que o Senhor está nos convidando. A adoração no céu não tem descanso. A única forma de termos o Senhor é adoração, é em rendição, é prostrado diante dele. E Deus nos criou somente com esse propósito. Lá em Coríntios capítulo 1, versículo 6, 17, vai dizer: aquele que se une ao Senhor em um só espírito com Ele. Deus está procurando esses. Deus está procurando aquele que se une com Ele em um só espírito. Deus está te convidando para uma amizade. Deus está te convidando para uma aliança. Ele está te chamando. Deus está te chamando para sentar na mesa, comer do pão, beber do vinho. Deus está te chamando para viver unidade com Ele. Sabe, o convite do Senhor, Ele quer estender o convite para a gente agora. Ele quer usar a mesma fala que Ele falou para os seus discípulos lá em João capítulo 15. Não chamo vocês de servos, eu chamo de amigo. Jesus quer chamar a gente de amigo nessa noite. Ele quer colocar uma aliança em nossos dedos, mas com um único plano, porque Ele quer morar e habitar com a gente todos os dias. A procura de Deus pelos adoradores é porque Ele deseja habitar e morar com os homens. Deus não está procurando os adoradores porque a gente vai gerar uma música legal, porque a gente vai fazer uma mega conferência e vai encher de gente. Deus está procurando os verdadeiros adoradores porque Ele quer morar com a gente. Ele quer você sentado nessa mesa, participando do banquete. Sabe qual que foi o plano de Deus desde o início de todas as coisas? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Por causa dele todas as coisas se fez. Estava lá no Éden, Adão e Eva, no lugar onde eles tinham o Senhor. E o homem ali, eles caem em iniquidade. Eles perdem o lugar de contemplação. E o Éden tirado daquele lugar, eles são tirados daquele lugar e tal, expulsos do Éden. E o Senhor, Deus, depois desse primeiro episódio, Deus tem um plano de urgência. Ele tem um plano urgente para a nação. Ele levanta, passa-se anos depois, levanta um homem chamado Moisés. Deus aparece numa sarça para Moisés: Moisés, eu vou tirar o meu povo daquele lugar, e você vai ser usado para isso. Moisés tira todo aquele povo do Egito, vai para o deserto. Chega no deserto, Deus provê tudo: comida, as roupas esticam no corpo, tem tudo. O povo fica extremamente próximo daquele lugar. Deus manda até carne para eles comer. E eles constroem o que? Um tabernáculo. E no tabernáculo a Bíblia fala que paira uma coluna de fogo sobre aquele lugar. E aquela coluna de fogo é a glória de Deus. É a glória de Deus. Sabe o que eu enxergo aqui? O plano de Deus em habitar com os homens. O plano de Deus em querer tabernacular. Tabernacular é morar com os homens. E
passa-se anos depois, o ser humano, os homens, eles não permanecem em Deus, e novamente, água abaixo. Davi constrói um tabernáculo, e naquele tabernáculo a adoração rola 24 horas, 24 horas por tempo inteiro. Passa-se uma temporada de novo, água abaixo. Salomão constrói um templo, e quando Salomão ora, a Bíblia fala que depois que ele ora, a glória de Deus enche aquele lugar de uma forma tão cheia, e todos que estavam ali, cara, são tomados. Era a presença de Deus. Eu vejo uma busca de Deus, cara, tão profunda, caçando os adoradores, porque ele armou um plano para estar com os homens. Porque o plano de Deus sempre foi morar com os seus adoradores. Então Deus não está procurando adoração, Ele está procurando os adoradores. E Deus cria os ambientes para que os adoradores se encaixem naquele lugar. E Ele, eu estou vendo aqui adoradores. E o tempo de Salomão, cara, é incrível que ele não permanece. Vai tudo água abaixo, destruído. E lá em Ageu capítulo 2 vai falar que tipo assim, levanta um outro homem e fala: olha, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus que a glória da última casa, ele não está falando de bens materiais não, ele está falando de uma construção. A glória desse novo templo aqui vai ser maior do que a primeira. E qual que era esse templo? A primeira era o templo de Salomão. Mas você está falando, não, mas esse templo que a gente está construindo agora é menor do que o templo de Salomão, cara. É pequeno demais. E o profeta: a glória deste templo será maior do que a primeira. E ninguém entende nada. Era um templo pequeno, sem expressão. E eu vejo mais uma vez o plano de Deus, caçando os adoradores para habitar e morar com eles. E sabe o que acontece? Deus, na sua infinita graça, Ele pegou a si mesmo. Deus pegou Ele mesmo e se auto-enviou através do Filho, para que a gente conhecesse. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que será Deus conosco. Que será Deus conosco. Então desde o Éden, Deus com um plano infalível: eu vou morar com eles, eu vou conhecer os adoradores, ó. E Ele começa a bolar um plano. Agora eles vão me conhecer agora, não só em espírito, agora através do Filho. Em João capítulo 1, versículo 15 vai dizer: e o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Ele habita com os homens, Jesus. Agora o plano mudou. E aí Jesus vem: eu sou Cristo, eu sou Deus. Se você me tem, você tem um Pai. Queridos, o Senhor está nos convidando hoje para um lugar de profundidade, de adoração. Mas entenda, adoração não é vir ao culto e ir embora como se nada tivesse acontecido. Adoração é uma busca implacável pelo noivo. Adoração é buscar e conhecer de fato quem é o noivo. Ah, mas eu não dou conta. Eu tenho pecados, eu sou pecador, eu sou... Prazer, estamos no mesmo time. Sabe o que você pode fazer? Como Davi. Compadeça de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha a oração de Davi. E apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe o que Davi escreve em Salmo 27? Uma coisa eu peço, e essa coisa eu a buscarei, que é contemplar a beleza que há em ti.
de arrependimento. Porque quando a igreja se arrepende, nós temos sim encontro com o Filho, e nós teremos encontro com o Pai. Aí sim vai se cumprir João capítulo 4. O Senhor vai encontrar os verdadeiros adoradores. O Senhor vai encontrar os verdadeiros adoradores. O Senhor está nos convidando agora para um lugar de arrependimento. E aí depois que você se arrepender, você vai fazer como Davi de novo. Salmos 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anseia e suspira pelos átrios do Senhor. Você sabe o que é isso? É um lugar de saudade. É um lugar de desejo. É um lugar de angústia. E o Senhor está gerando aqui nessa noite, no coração de muitas pessoas aqui, saudade, tanta saudade que está gerando angústia de saudade de Deus, cara. E essa saudade que está sendo gerada nos seus corações agora, em algumas pessoas em específico aqui, não é coisinha da sua cabeça, não, é o Espírito de Deus se movendo de dentro para fora, no coração. Essa saudade é tão intensa que vai te causar dor, vai te causar dor, porque o Senhor está te procurando. O Senhor está nos procurando. Sabe, eu queria chamar os meninos aqui para subir. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a entrar num lugar, sabe, de arrependimento. Mas você fala, mas sabe, eu estou jejuando, eu estou buscando, não é sobre isso que eu estou falando. Comece a se arrepender e falar: Deus, eu deixei de te conhecer. Deus, eu deixei de colocar como prioridade todas as coisas para ter você. Sabe quando aquela mulher samaritana fala assim com o Senhor: Deus, Jesus, e aonde que eu vou adorar? O que eu faço? Onde é então? Jesus responde: a questão não é onde adorar, é quem adorar, é como você vai adorar. Queridos, o Pai, Ele não precisa da adoração. Ele não quer adoração. O Pai, Ele quer você. O Pai quer você totalmente nessa noite. Porque se Ele tem você totalmente, Ele vai encontrar o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade. E como que eu faço para me adorar em espírito e verdade? Adorar em espírito e verdade. A palavra adoração, queridos, quer dizer se prostrar. Eu queria fazer um convite a você. Se você deseja conhecer a plenitude de quem Deus é, eu preciso te falar algo. Nós estamos em uma noite profética aqui. O céu está baixinho neste lugar, queridos. Eu tenho certeza, plena certeza, que o Senhor vai te tocar nessa noite de uma forma sobrenatural. E você vai ser levado a um lugar tão profundo, e vai ser gerada uma marca no seu coração que você nunca vai esquecer desse dia. Então, se você deseja contemplar o Senhor de uma forma gloriosa hoje, você deseja ser visto pelo Senhor, eu queria te convidar aqui na frente. Nós vamos orar, nós vamos fazer um ato profético muito importante aqui agora. Vem aqui na frente. E adoração, a palavra adoração quer dizer se prostrar. Se você deseja se prostrar diante dele, se prostre diante do Senhor.
sabe o que você pode fazer? Você pode orar confessando: Deus, eu confesso ao Senhor, eu me arrependo diante do Senhor, Deus. Deus, coloque em mim um coração puro, sabe, um coração limpo. Começa a falar com o Senhor, vai falando com Ele assim, sabe? Eu acho que você deveria se declarar para o Senhor, porque Deus já te conhece por inteiro. Deus conhece o nosso interior, queridos. Nós não precisamos de máscaras com o Senhor, sabe? Confesse a Ele, fale com Ele. O Senhor vai encontrar aqui agora verdadeiros adoradores, porque Ele quer você. Sim. Espírito de revelação e sabedoria. Espírito de revelação e sabedoria, se mova em nossos corações. Sim. Espírito de revelação e sabedoria, mova os nossos corações aqui, Deus. Encontre neste lugar o lugar da sua habitação. Manifeste a sua glória e o seu poder, Deus. Manifeste a sua glória e o seu poder. Ó, portais antigos que se abram neste lugar. Portas antigas que se abram neste lugar e manifeste o seu poder. Sim.